Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem de saúde. Essa é a gravação da aula a respeito de receptores de reconhecimento para padrões moleculares. Vou colocar aqui a apresentação e iniciar a aula. Então, pessoal, inicialmente, quando nós vemos esse assunto, temos que entender primeiro o que são padrões moleculares. E para esse entendimento, né, eu trago sempre a questão de vocês imaginarem como que o corpo, né, de um organismo qualquer sabe que invadiu, né, colonizou a sua superfície ou invadiu o seu corpo, foi invadido por agentes infecciosos, né, por micro-organismos. É necessário que tu visualize isso de alguma maneira. Para nós, seres humanos, a visualização, né, o próprio nome diz, é através dos olhos. Então, nosso reconhecimento daquilo que é macro é feito através dos olhos. Mas o reconhecimento daquilo que é micro é feito através de moléculas, né, da visualização, entre aspas, da presença de determinadas moléculas. Então, a ideia que acabou se estabelecendo uma ideia e um padrão de procedimentos que se estabeleceu na natureza, pelo menos em plantas e animais, foi o de detectar a presença de micro-organismos ou de outros agentes infecciosos a partir de substâncias que estes agentes infecciosos pudessem liberar no meio, mas além disso que fossem substâncias representativas desses agentes infecciosos e não do organismo que está sendo invadido, né? Ou seja, alguma coisa diferencial que esses micro-organismos produzissem no meio e que não são produzidos pelo hospedeiro. E aí essas moléculas inicialmente se deu o nome de padrões moleculares, ou seja, moléculas que são um padrão, né, para reconhecimento da presença de micro-organismos. Somado a isso, nós temos que também imaginar o seguinte: se nós tivéssemos nós, eu digo, os organismos que têm, né, este mecanismo, tivessem que ter um receptor diferente para cada molécula que fosse característica de um micro-organismo, isso se tornaria muito complicado, porque nós teríamos que ter milhares, né, talvez centenas de milhares de genes codificando cada um deles para um desses receptores. E isso, do seu ponto de vista de funcionamento, né, dos organismos, seria completamente inviável. Então, o que se estabeleceu? Né? O aparecimento de receptores que reconhecem moléculas que são características de um grande número de micro-organismos. É algo que seja conservado entre micro-organismos, entre agentes infecciosos, e que, portanto, a sua presença indicaria, né, que tem um micro-organismo daquele tipo presente como invasor. Por exemplo, né, identificar vírus. Poderíamos até ter, e como nós vamos ver, existe mesmo, poderíamos ter receptores que distinguissem um vírus que o genoma é fita simples, um RNA fita simples, de um vírus que o seu genoma é um DNA dupla fita, por exemplo. Tá? Ou, por exemplo, e também nós temos isso, receptor que distingue que é uma bactéria, mas não só uma bactéria do tipo gram-negativo. É claro que para a natureza essa questão gram-negativa não existe, mas você sabe, por terem feito microbiologia, que as gram-negativas se colorem dessa maneira porque tem uma estrutura, né, mais externa de membrana biológica.
e não de parede celular, né? Uma membrana biológica mais externa, uma parede celular e uma membrana biológica mais interna. O que difere, por exemplo, das bactérias gram-positivas, que a camada mais externa é a parede celular. Então, os padrões moleculares seriam essas moléculas, né, que fossem comuns a grandes grupos taxonômicos, vamos dizer assim, ou grandes grupos, né, de micro-organismos, de forma que tu pudesse reduzir, ou ter um número reduzido de receptores que te pudesse fazer uma visualização de todos os agentes infecciosos que pudessem entrar em ti, tá? E esses padrões moleculares, então, seriam padrões moleculares de micro-organismos. E por que essa distinção? Porque depois nós vamos ver que existem padrões moleculares que são próprios do hospedeiro e que vão indicar ao hospedeiro de que houve algum tipo de dano celular ou dano tecidual, indicativo de uma quebra de homeostasia. Então, também é importante nessa visualização da necessidade de uma resposta imune, e de novo isso aplicável a animais, com certeza, e plantas, tá? Também seria interessante visualizar quando houvesse uma quebra de homeostasia, porque se isso ocorre, é claro que o organismo tem que identificar qual é que é o problema e resolver esse problema. E o sistema imune, e aí muito caracteristicamente animais, principalmente aqueles que são mais recentes na escala evolutiva, tem no sistema imune um elemento importante nesse processo, não só da identificação, mas da própria do restabelecimento da homeostasia e regeneração dos tecidos, enfim, né? Daquelas células que foram perdidas e têm que ser repostas, tá? Então, isso é uma breve introdução da questão dos padrões moleculares, tá? A gente pode iniciar aqui nessa questão de identificação da liberação de substâncias por micro-organismos, também uma outra questão que não é necessariamente padrões moleculares, que é a questão de substâncias que são liberadas e que levam à quimiotaxia. Então, aqui é um outro conceito importante vocês entenderem, né? A quimio né, ligado às substâncias que estarão presentes no meio, taxia, movimento. Então, a quimiotaxia, né, se refere ao movimento de células, e daí, claro, para nós, o mais importante são as células do sistema imune, e daí, sob o ponto de vista dos animais, a movimentação de células fagocitárias, principalmente, em direção, né, àquilo que tem que ser eliminado, tá? E que daí, de uma forma geral, serão esses micro-organismos, né, que não deveriam estar presentes ali, tá certo? Então, não vamos entrar aqui naquela discussão se esses micro-organismos são benéficos ou não, tá? Essa distinção nem sempre é muito fácil de fazer, se ele é benéfico ou não. A questão maior é se ele deveria estar naquele local ou não, né? E não tanto identificar que ele é patogênico de fato ou não, tá? Então, o que acontece? Não que os padrões moleculares sejam elementos, substâncias que levam essa movimentação. Normalmente não são. Os padrões moleculares são muito mais identificadores da presença, mas não elementos que vão promover essa movimentação, tá? Outros tipos de substâncias é que vão promover essa movimentação, e daí são substâncias que podem ser originadas e produzidas pelo agente infeccioso, ou podem ser substâncias provenientes do próprio organismo, né, que está sendo invadido, tá certo? Algumas moléculas que vão ser produzidas próximas ao micro-organismo e que terão um papel de orientação, né, das células, principalmente as fagocitárias, mas, claro, à medida que a gente vai entrando na escala evolutiva aqui dos animais, né, principalmente nos vertebrados,
gnatostomados, né, aqueles que têm mandíbula, e que possuem imunidade adaptativa, nós vamos ver que tem uma complexidade maior de tipos celulares, né, que vão também se movimentar e vão ter outras funções que não apenas a questão fagocitária, tá? Mas a gente, claro, à medida que a disciplina for se desenvolvendo, a gente vai com certeza ver estas questões, tá? Então aqui tem dois vídeos aqui ligados justamente a uma movimentação de células fagocitárias em direção a micro-organismos, tá? E como a gente pode ver, o micro-organismo modifica, né, a sua orientação, né, a sua movimentação, a célula fagocitária perseguindo também faz essa movimentação, tá? Porque ela está seguindo um rastro molecular, né, para o qual ela vai ter receptores, tá? Então, esses receptores não são reconhecimentos de receptores de reconhecimento de padrões moleculares, mas são receptores que vão se ligar a moléculas ou liberadas pelo agente infeccioso ou, na verdade, moléculas que são produzidas em torno do agente infeccioso. Tá certo? Então, em conjunto com a quimiotaxia e os receptores, este reconhecimento de padrões moleculares da presença, né, do micro-organismo, o hospedeiro tem capacidade de identificar esta presença, né, e a partir dela promover, né, uma resposta imune, ativar mecanismos de resposta para a eliminação desse agente estranho. Então, a gente tem que ver aqui, vamos dizer, num primeiro momento, que seria um conceito de o que é estranho a mim seria indesejável, e eu vou me movimentar para eliminar, tá? Com o advento da imunidade adaptativa, nós vamos ver no segundo módulo que isso tenta ser flexibilizado, né, no sentido de dizer assim, nem tudo que é diferente de mim necessariamente é ruim, né, é contra mim. Então eu vou fazer um processo um pouco mais complexo de análise disso, né, para dizer se eu respondo ou não, tá? Mas se a gente pegar animais invertebrados, por exemplo, ou plantas, o conceito é mais nesse sentido. Tá? É estranho a mim a tendência é fazer uma resposta de rejeição a isso, né? de combate a isso. Tá? Mas mesmo nesses outros organismos, invertebrados e plantas, essa questão pode ser também um pouco mais complexa. Né? Hoje já se tem conhecimentos mais aprofundados que vão sugerindo que não seja tão, vamos dizer, tão linear essa questão, né? tão restrita. Muito bem, então, como é que o organismo faz esta percepção? A partir desses receptores de reconhecimento de padrões moleculares, tá? E esses receptores vão se ligar especificamente a essas moléculas que são características dos micro-organismos, né, ou dos agentes infecciosos, tá? Então, é um reconhecimento do estranho, quando a gente fala em padrões moleculares de micro-organismos, ou também existe uma outra terminologia, padrões moleculares de patógenos, que eu diria, o associados, né, micro-organismos associados a patógenos. Eu diria até que, vamos dizer, na literatura é mais comum se falar em padrões moleculares associados a patógenos. Eu, pessoalmente, prefiro mais quando se refere a padrões moleculares associados a micro-organismos. Por quê? Porque esses padrões moleculares não são característicos de patógenos, são característicos de micro-organismos, tá certo? E como tal, em determinadas condições, embora se faça o reconhecimento por eles, não se iniciará uma resposta imune, porque isso por si só não é suficiente, tá? Para estabelecer uma resposta imune.
E daí, bom, o que a gente vai ver na natureza, né, porque esses receptores são expressos por animais e por plantas, tá? Eu já fiz uma varredura, assim, bastante extensa na literatura científica para ver se outros tipos de organismos, né, são capazes de produzir, né, e não identifiquei, principalmente em relação a organismos que sejam unicelulares, né, que, por exemplo, se fungos de uma forma geral, e fungos, bom, tu tem unicelulares e multicelulares, né, é um pouco mais complicada que fungos, mas também não achei nada específico para fungos, muito menos para protozoários ou procariotos, tá? De terem esse tipo de receptor, tá? É claro que vão ter, né, algum tipo de mecanismo que possa dizer, né, que a célula está sendo invadida, mas não como esses que a gente vai ver aqui, tá? Porque os que nós vamos ver aqui, que são característicos de animais e de plantas, eles têm uma similaridade muito grande entre animais e plantas, tá? Então, tem sempre uma discussão, né, se esses receptores, na verdade, têm uma homologia filogenética ou se nós estamos observando uma convergência evolutiva. Então, inicialmente, por exemplo, do ponto de vista da comparação entre os de animais e de plantas, se acreditava muito mais em uma convergência evolutiva do que uma homologia filogenética, tá? Hoje isso tá mudando, então poderia talvez aqui se entender que prévio, né, a divisão aqui, né, dos multicelulares indo para o caminho de animais, indo para o caminho de plantas, já talvez tenham aparecido os primeiros receptores e por isso há uma grande semelhança entre alguns receptores de animais com aqueles que nós observamos em plantas, tá? Mas mesmo assim fica uma discussão de que alguns receptores guardariam uma homologia filogenética e alguns muito mais uma questão de manutenção de uma estrutura e função semelhante, porque aquela estrutura química permite isso, e daí nós teríamos uma convergência evolutiva, tá? Esses receptores têm vários receptores diferentes, tá? E esses receptores podem, alguns deles serem secretados, então vão estar, né, livres no espaço intersticial, por exemplo, expressos na superfície celular, ancorados na membrana, né, da célula, expressos intracelularmente dentro de endossomos, então compartimentalizados, né, em vesículas, né, endocíticas, ou endossomos, ou expressos intracelularmente livres no citoplasma. Então, nós vamos ter receptores para padrões moleculares em todas as localizações, né? Tanto celular como extracelular. E eles reconhecem o quê? Fundamentalmente, eles vão ter receptores que reconhecerão né, lipídios, outros reconhecerão carboidratos, outros reconhecerão ácidos nucleicos, e aqui tanto RNA como DNA, e outros vão reconhecer proteínas. Então, na verdade, qualquer tipo de molécula de substância poderá eventualmente ser reconhecida. Claro que é um número bastante reduzido de substâncias que são reconhecidas, porque tem que entrar naquele conceito que eu falei inicialmente de serem substâncias que são, na sua estrutura, tem uma boa conservação entre um grupo grande de organismos, né, dentro, muito mais do que apenas famílias, né, a gente pode botar aí, bom, dentro de filos ou até de reinos, tá, a presença daquela substância, apresentando pelo menos uma parte da substância bastante conservada, tá, entre as diferentes espécies, tá. Então, aqui tem uma lista, né, de alguns dessas substâncias, né, como o RNA simples fita, RNA fita dupla,
DNA não metilado, né, em repetições CG. Tá? Então, normalmente aqui os RNAs é para identificação de vírus, né? Já o DNA não metilado para vírus e bactérias. Aí proteínas como pilina e flagelina, né? Também aqui especificamente para bactérias, tá? Aqui a flagelina é uma proteína que compõe flagelo de bactérias, tá? E não de protozoários. Lipídios de parede celular, tá? LPS, ácido lipoteicoico, entre outros, tá? Para identificar ou bactérias gram-negativas, LPS, ou bactérias gram-positivas. Depois, diversos carboidratos, como bananas, glucanas, né, para identificar fungos e bactérias, ou apenas fungos, tá? Então, cobrindo aqui um número significativo de micro-organismos. Aqui, claro que terão outros compostos, por exemplo, para identificar protozoários, por exemplo, ou mesmo, de alguma maneira, talvez identificar a presença de vermes, né, de eumintos. Tá? Então, aqui tem duas figuras, só para vocês entenderem melhor essa questão de regiões conservadas, isso é bastante importante, tá? Então, aqui é um exemplo de LPS, e o que o autor aqui está colocando? Porque ele também coloca, sob o ponto de vista já de um entendimento de imunidade adaptativa com produção, por exemplo, de anticorpos, né? Por organismos que têm imunidade adaptativa. Então, o que está sendo colocado aqui? Que o LPS é um lipídio, né? Um lipopolissacarídeo, na verdade, que é característico de bactérias gram-negativas, né? Você sabe, mas que, se a gente comparar, né, diferentes espécies de bactérias, nós vamos ver que entre elas haverá uma parte que é mais conservada, que é conservada, ou seja, todas elas terão, né, esse tipo de estrutura química, e daí haverá uma parte da molécula que vai ser variável dependendo da espécie, né, que o próprio aqui está dizendo altamente variável. Então, aqui é altamente conservado, essa parte aqui, e aqui essa parte altamente variável. Então, os receptores de reconhecimento de padrões moleculares não vão focar nessa parte, porque aqui é variável, muito variável. Então, aqui será possível fazer uma identificação específica da espécie a partir da produção, por exemplo, de anticorpos, né, que reconhecem isso aqui, tá? O que nos interessa aqui, do seu ponto de vista dos receptores de reconhecimento de padrões moleculares, é essa parte aqui, tá? Porque aqui, como é conservada entre as espécies, um único receptor seria suficiente para identificar qualquer bactéria gram-negativa, né? Que mantenha, obviamente, esta conservação aqui. Em mamíferos, por exemplo, né, na verdade, de uma forma geral, nos vertebrados gnatostomados, esse receptor se chama receptor do tipo Toll, tá? TLR, que é Toll-like receptor, tá? Número 4. Nós vamos ver um pouco adiante aqui na aula esses receptores do tipo Toll, tá? E daí tem receptor também, que aqui não está identificado o nome, mas em plantas também tem um receptor que estruturalmente é parecido com o receptor do tipo Toll e que também vai identificar LPS, tá? Da mesma forma, indicando a presença, então, de uma bactéria gram-negativa, independentemente da espécie, tá? Aqui já é a flagelina, então é uma proteína, né, de flagelos de bactérias. Então, aqui de novo uma região que é conservada e aqui uma região que é altamente variável. Então, de novo aqui, possível produzir anticorpos para reconhecer especificamente, né, uma determinada espécie, flagelina de uma determinada espécie. Enquanto receptores para padrões moleculares, daí aqui no caso em mamíferos é o receptor tipo Toll número 5, que vai se ligar a esta parte aqui da flagelina, enquanto que em planta, por exemplo, em Arabidopsis, né, nós vamos ter um receptor chamado FLS2, que também estruturalmente é parecido com os receptores do tipo Toll, mas que reconhece essa parte aqui,
da flagelina e não essa, tá? Então, o local que está sendo reconhecido é diferente, mas igual aqui é uma região conservada que vai existir na proteína flagelina nas diferentes bactérias que tenham flagelo, tá? Então, isso é bastante importante, né? Receptores de reconhecimento de padrões moleculares reconhecem regiões conservadas, tá? Porque isso, então, te permite ter um número mais reduzido de receptores para reconhecer uma ampla gama de micro-organismos que possam estar invadindo, tá? Então, aqui, rapidamente, nós vamos ver, né, tipos de receptores que são reconhecidos. Então, existem, por exemplo, os receptores chamados receptores de sequestro, né? Muitas traduções portuguesas mantêm o nome em inglês, scavenger receptors, tá? Por isso, né, por causa do termo scavenger, o sequestro, é uma das traduções que a gente pode dar para o termo scavenger, tá? O scavenge, na verdade, o verbo. Né? E daí que características têm esses receptores, né, que são produzidos, a gente vê muito desses receptores sendo produzidos em células de animais vertebrados gnatostomados, tá? A característica da molécula é ter uma alta afinidade, né, pelas características do receptor, ter uma alta afinidade por ligandes polianiônicos, né, carregados negativamente, e isto, vamos dizer, é uma característica da superfície de micro-organismos, principalmente bactérias, serem carregados negativamente, tá? E daí isso faz com que esses receptores possam se ligar a moléculas que tenham essa característica em micro-organismos, mas aqui se ressalta o fato de que esses receptores também se ligam a moléculas próprias, tá? Que obviamente vão ser importantes para uma sinalização semelhante, né, para uma resposta imune, tá? Alguns desses receptores são chamados receptores de sequestros ricos ou rico em cisteína, tá? Porque daí na sua composição existem repetições de sequências na qual a cisteína aparece, né? Então há uma repetição muito grande da presença de cisteína, isso é importante do ponto de vista da estrutura tridimensional da molécula, né? Lembre-se, cisteína é um aminoácido que tem enxofre na sua composição, então ela é importante, né, para estabelecer ligações disulfídricas, né? E isso pode ser importante para ligações intracadeia, para um dobramento específico da molécula, né? Com essas ligações intracadeia que vão gerar uma rigidez maior, né, de um dobramento, ou ligação, né, entre cadeias, formando também um complexo mais agregado, do ponto de vista de ligações que são mais difíceis de serem rompidas, né, porque terão que ser rompidas com ou enzimas ou com agentes redutores, tá? Não são encontrados em todos os animais, então são receptores típicos de animais, mas não são encontrados em todos os animais, ou pelo menos naqueles que foram investigados até hoje em relação, né, à presença desses receptores. E um aspecto importante deles é que facilitam o processo de fagocitose e endocitose, tá? Porque nós vamos ver ao longo da disciplina, agora já nessas primeiras aulas, uma questão que é importante, né? Nós mais no final desse módulo, a gente vai ver como é que funciona a fagocitose, tá? Uma das últimas coisas que a gente vê. Mas é importante entender que a fagocitose é um processo, né? Vocês já aprenderam, onde a célula fagocitária emite prolongamentos do corpo para englobar aquilo que vai ser internalizado, tá? E é um processo diferente da endocitose, que é uma invaginação da membrana, mas eu estou focando principalmente aqui na fagocitose. Para que ocorra a fagocitose, a célula fagocitária ela tem que se ligar de uma forma específica, através de receptores, a moléculas que estão presentes na superfície do micro-organismo que vai ser fagocitado. Tá? Não é uma coisa aleatória. Há essa conexão química
né? Através de diferentes receptores, tá? Diferentes ligantes, se a gente pode também falar dessa maneira. Que quando há conexão, estimula esse rearranjo, né, do citoesqueleto para que se emita os pseudócitos, tá? Então, sendo um processo que facilita, né, o processo de fagocitose, né, a ligação entre a célula fagocitária e a célula que vai ser fagocitada, né, pela presença de moléculas na superfície das duas células que vão se ligar quimicamente na superfície, tá? Não necessariamente ligações covalentes, né, ligações não covalentes, muitas vezes, mas que permite essa aproximação e ligação e a indução da fagocitose. Né? A endocitose, ela também funciona, vão ter ligantes específicos, mas ela também pode funcionar de forma inespecífica, né? Uma simples adsorção de micro-organismos na superfície da célula podem estimular que ela internalize aquele material por endocitose, tá? Então aqui tu tens alguns desses, né? 3 desses receptores, tá? Vejo que, vamos dizer, estruturalmente bastante diferentes entre si, e todos eles conseguem se ligar tanto a moléculas próprias como moléculas provenientes de micro-organismos, né? Vejo que alguns, como esse CD36, que é encontrado em macrófagos, por exemplo, se liga, né, a bactérias tanto gram-positivas como gram-negativas. Já esse outro aqui, SREC1, né, já mais amplo, também se liga a vírus e fungos, tá? E aqui esse outro, de novo, a bactérias gram-negativas e positivas. E vejo que aqui eu já ressalto, né, de que são receptores, pelo menos 2 deles, se ligam a células mortas ou debris, né, de células mortas, tá? Por que eu estou fazendo essa ressalva? Porque nós vamos ver no final da apresentação de que nós temos receptores para padrões moleculares de dano celular. Isso é importante para dizer, olha, quebrou a homeostasia. Então, o mesmo receptor que consegue se ligar a agentes infecciosos, né, ou elementos de agentes infecciosos, também consegue se ligar a elementos próprios indicativos, na sua grande maioria, de quebra de homeostasia, tá? Depois, um outro tipo de receptor, que é certamente o mais bem estudado, que são os receptores TOL e do tipo TOL, tá? Por que faço essa ressalva? Porque, na verdade, a primeira molécula que foi identificada foi em Drosophila e chamada de TOL, molécula TOL, tá? Inicialmente, ela foi identificada com determinada função, e era uma função voltada para uma questão neurológica na drosófila, né? Desenvolvimento do sistema nervoso central. Depois, né, se encontrou em mamíferos a presença, né, de genes que codificavam moléculas que tinham uma semelhança muito grande, uma homologia muito grande com essa molécula atual. E nesse organismo se identificou que essas moléculas, então passou a se chamar do tipo TOL, né, que é muito comum, o like, né, alguma coisa like, TOL-like no caso, parecido, né, tipo a molécula TOL, e se viu que essas moléculas tinham uma participação na resposta imune, né, que daí foi eventualmente caracterizada como receptores para padrões moleculares. E daí se viu que essa molécula TOL é também na drosófila e depois em artrópodos, né? Ou pelo menos em insetos, é um receptor também para padrão molecular. Tá? Então, só que lá em insetos nós vamos chamar de receptor TOL, e em outros organismos acaba sendo chamado receptor do tipo TOL, tá? Mas estruturalmente são muito semelhantes, né? Ligados filogeneticamente, tá? E daí a característica dos receptores são proteínas que
tem o que chamam repetições ricas em leucina, tá? E nós vamos ver no segundo módulo que existem outras moléculas importantes de resposta imune que mantiveram essa estrutura, tá? É uma estrutura importante, conservada ao longo da evolução, com uma estrutura que tem uma característica importante para se ligar a moléculas produzidas por micro-organismos, tá? O próprio, depois a gente vai ver aqui que receptores em plantas também são baseados nessa estrutura de repetição, né, repetições ricas em leucina. E daí, por isso até essa, vamos dizer, a dúvida se eles estão ligados de fato filogeneticamente com esses receptores TOU, ou do tipo TOU, ou se é uma convergência, né, evolutiva, tá? São moléculas transmembrana, ancoradas na superfície celular, ou também são encontradas intracelularmente, né, dentro de endossomos, tá? E daí nós vamos encontrar essas moléculas, né, como eu disse, tanto em plantas como em vertebrados, como nos vertebrados, tá? Embora em plantas não sejam denominadas de receptores do tipo TOL, tá? E daí o reconhecimento ele pode ser direto ou indireto. O que significa isso? Ou o receptor se liga diretamente ao padrão molecular, ou tem casos aqui, que daí é do receptor TOL, e não dos receptores tipo TOL, em que o receptor se liga a uma molécula própria que foi modificada em função da presença do padrão molecular do micro-organismo, tá? Então, aqui nós temos exemplos, né, mais voltados aqui para vertebrados gnatostomados, ou mais especificamente mamíferos, então vários receptores de superfície, né, do tipo TOU de superfície celular, né, e receptores tipo TOU característicos de endossomos, tá? Então, esses de superfície vão estar ligados à identificação de moléculas provenientes, né, de micro-organismos extracelulares, né, que estão presentes extracelularmente, e aqui nos endossomos, esses receptores de TOU são fundamentalmente para vírus, tá? Mas eventualmente também para bactérias intracelulares, tá? E aqui é importante já utilizar, né, essa figura aqui, para que vocês entendam que esses receptores, não apenas do tipo TOL, né, estão vinculados, na verdade, a processos intracelulares aqui que culminam, né, e daí assim, não, para nós aqui nessa disciplina não é importante as moléculas aqui em si, tá? Apenas o conceito do processo, no qual uma vez se ligando, né, o receptor se ligando ao padrão molecular, seja aqui externamente, seja aqui no endossomo, há uma sinalização para o citoplasma, né, através de moléculas, né, que estão associadas a isso, e que normalmente estão associados aqui a um processo de fosforilação, né, de atuação desses sinases aqui, fosforilando moléculas, mas que culminam, que é o mais importante para nós aqui, com a ativação de fatores ativadores de transcrição gênica, né, que vão entrar para dentro do núcleo e vão ativar uma série de genes importantes aqui, não apenas de resposta imune necessariamente, mas, claro, para nós, o mais importante de resposta imune, tá? Então, eles sempre estarão associados à ativação para a expressão de citocinas pró-inflamatórias. Então, no segundo modo, a gente vai ver mais claramente tanto inflamação como citocinas, mas é importante dizer assim, aqui que citocinas são moléculas importantes na comunicação celular, né? de informação, de dizer para uma célula alguma coisa que ela tem que fazer, tá? Sempre a partir da sua secreção, tá? Não
produzidas internamente e atuando aqui internamente, mas sendo estimuladas a serem produzidas, serão secretadas e terão, né, uma ação sobre outras células ou mesmo sobre a própria célula que a secretou, tá? Para que tu tenhas um processo inflamatório, tá? Mas, ao mesmo tempo, aqui também está nos mostrando, aqui, especialmente esses receptores que têm uma ligação muito forte com a presença de vírus, né, pelo menos em vertebrados gnatostomados, é importante porque ativam a transcrição para a expressão de citocinas que são antivirais, tá? E aí são chamados interferons do tipo 1, interferon alfa, interferon beta, que são interferons que vão ter uma ação antiviral, né? Inibindo a multiplicação de vírus em células que o interferon alfa e beta, obviamente, tenham estimulado, tá? Aqui já é em drosófila, né? Então, drosófila tem o receptor TOU, que é este aqui, e tem um outro receptor TOU chamado TOU7, que é esse aqui, tá? Então, é importante aqui vocês verem que esses receptores TOU aqui estão ligados, o TOU propriamente dito está ligado à identificação da presença de fungos e bactérias gram-positivas, tá? Que acionam aqui vias um pouco diferentes, mas que ambas chegam nessa proteína própria da drosófila e de outros insetos, chamado uma pro-spitzel, ou spatzel, como quiserem chamar, tá? Que é uma proteína própria. Essa proteína própria, com essas modificações, né, pela presença de padrões moleculares de fungos ou de bactérias gram-positivas, faz com que ela se modifique, né, de pro-spatzel para spitzel, né? E esta proteína é que se liga ao receptor TOL, tá? Então, aqui é aquele caminho indireto que eu tinha comentado, tá? Onde o que se liga aqui não é a própria, por exemplo, beta-glucana, né, produzida por fungo, tá? Ou glicanas, né, provenientes de bactérias gram-positivas, mas uma proteína própria que foi modificada pela presença dessas substâncias provenientes de fungos e bactérias gram-negativas. Diferente do receptor TOL7, que é um receptor que se liga diretamente a componentes virais, tá? E daí vejo aqui que vírus pode estimular uma resposta imune em insetos, tanto via receptor TOL, diretamente, né? Como pelo receptor TOL7, tá? E isso vai dar uma sinalização interna aqui, né? Entre outras coisas, da própria autofagia, né? Que é um mecanismo no qual tu tem um consumo, né? De estruturas internas celulares aqui, te indicando, né, um caminho para a morte celular, tá? Mas, enfim, esses receptores aqui, né, bem identificados, o TOU com fungos e bactérias gram-positivas, e o TOU7 e o TOU com vírus, tá? Depois nós vamos ver de novo essa figura mais à frente, porque daí nós temos um outro caminho, não via receptor TOU, né, ou TOU7, para bactérias gram-negativas ou bacilos, tá? Mas aí a gente vê mais à frente aqui, tá? Bom, com relação aos receptores TOU ou tipo TOU, tá? Essa figura aqui é importante dizer para mostrar para vocês uma questão evolutiva, né? Que é a seguinte, bom, desde poríferos existem receptores, né, de superfície celular que vão indicar essa presença, né, de micro-organismos, tá? E que se assemelham, vamos dizer, de alguma maneira, né, ao caminho de sinalização de receptores do tipo TOL, tá?
O que essa figura está nos mostrando aqui é uma série de espécies diferentes, né, de animais, que vão aqui desde porífera, né, até os anelídeos, tá certo? E que mostram aqui a presença ou não, né, de diferentes moléculas que estão relacionadas a esse caminho, tá? Então, o caminho completo, por exemplo, de um receptor Toll, que a gente pode ver aqui em molusco, por exemplo, ou aqui em anelídeos, né? E depois, claro, mais à frente, os outros animais aqui mais recentes na escala evolutiva, né? O caminho todo preenchido, ou seja, todas essas moléculas presentes, tá? Enquanto que em outros organismos, nem todas essas moléculas estão presentes, né? Estão parcialmente presentes, muito parcialmente presentes ou um pouco, né, parcialmente presentes. Então, aqui nós temos nos selenterados, né, vários exemplos selenterados aqui, onde faltam poucas dessas moléculas para alguns deles, tá? E alguns deles, aqui focando sobre o ponto de vista do receptor propriamente dito, veja que alguns têm a molécula, né, o receptor tipo Toll. Outros aqui selenterados não têm, e poríferos não têm o receptor propriamente dito. Mas tem todo um caminho de sinalização, ou seja, há uma sinalização aqui em poríferos semelhante, só que talvez haja algum outro receptor aqui desconhecido ainda, que não é do tipo Toll, ou tem alguma coisa, né, particular em porífero, por exemplo, ou nesses quinidários aqui, que permite que haja uma sinalização. Mas, de qualquer maneira, já desde porífero, né, nós temos em animais um caminho, né, de sinalização, tá, da presença desses agentes infecciosos. E aqui eu não vou, né, me estender, né, mas é um quadro que vai mostrar a presença desses receptores tipo Toll numa diversidade de organismos, né, que vão, sob o ponto de vista de filo, né, desde quinidária até os cordados, né, aqui no final, então, as referências bibliográficas, claro que vocês não vão ter, porque não foi colocado aqui, que estava nesse trabalho, mas aqui o importante apenas é dizer números de cópias, né, de receptores tipo Toll que são encontradas, né, foram encontrados em diferentes organismos. Então, todos eles têm um número, vamos dizer, reduzido, né, de cópias, com exceção aqui deste Echinoderma aqui, que tem daí um número muito grande, que são 222 cópias de receptores do tipo Toll, tá? Mas, em geral, isso fica restrito a uma média, talvez, de 10 diferentes receptores tipo Toll, tá? Aqui um outro quadro também indicando informações semelhantes, né? Mas focando aqui naquele adaptador, né? Que é a primeira, na verdade, essa primeira molécula intracelular que é importante nessa sinalização, tá? Que daí todos eles, na verdade, têm que esse MAI-D88, tá? Então, aqui de novo o número de receptores tipo Toll, né? O principal adaptador aqui para transmitir a mensagem da ligação, e aqui então o papel biológico, tá? Porque aqui entra uma questão que eu já tinha comentado em aula anterior, tá? Que deve ser entendida. O fato de eu encontrar, né, moléculas homólogas conservadas ao longo da evolução, né, e eu ter identificado, por ter identificado primeiro em organismos, né, mais recentes na escala evolutiva, né, principalmente mamíferos, que tem uma função, que essas moléculas têm uma função na resposta imune, não significa que quando elas apareceram pela primeira vez, elas tinham isso, né? Então, aqui está sendo colocado, por exemplo, que essa sinalização, né, que nós vimos ali atrás em porífera, aqui nesse quadro, com a ausência do receptor Toll, mas
com a presença de várias moléculas aqui, né, nesse processo, que isso não necessariamente está ligado à resposta imune, mas aqui está sendo colocado que tem um papel no desenvolvimento do animal. Tá? Isso não quer dizer que estudos posteriores não identifiquem que também tem lá uma associação com resposta imune. Tá? Mas vejo que aqui vão aparecendo, né, em vários casos, já em porífera, né, uma associação com imunidade, tá? Ou imunidade e desenvolvimento, e em outros, a própria regeneração tecidual, tá? Ou por exemplo, em anelídeos, por exemplo, neurogênese, né? Como eu tinha comentado com vocês em drosófila, tá? Então, aqui tem uma série de informações nesse sentido, tá? E depois aqui em diferentes aqui, vertebrados, né? Aqui a partir de ciclostomata, né? A presença desses, né? Receptores do tipo TOL. Então, teríamos aqui 28 diferentes receptores do tipo TOL, subfamílias deles, então, por exemplo, TLR28 pertence à subfamília do TLR1, né? Então, nós teríamos aqui vários, né, que são, na verdade, semelhantes entre si, e daí a presença deles nos diferentes, tá, organismos. Então, vejo que há uma variabilidade grande, né? Não é porque tu é mais antigo evolutivamente que tu tenha necessariamente menos variabilidade e números de receptores de Cutol. Vejo que os peixes ósseos aqui, né, têm uma quantidade muito maior de receptores do que os próprios mamíferos ou répteis, por exemplo. Tá? Então, isso vai depender do caminho evolutivo lá que levou à especiação. Tá? Bom, daí um outro tipo de receptor, né, que são os receptores PGRP. Isso aqui é uma sigla para proteínas de reconhecimento a peptidoglicano. Então, esses receptores ligam-se a peptidoglicanos, tá? Parecem ser restritos, né, a insetos. Então, não seria nem nos artrópodes, de uma forma geral. Tá? E são receptores que se ligam a peptidoglicanos oriundos de bactérias gram-negativas. Tá? E daí eles estão ligados a uma rota de estimulação, né, chamada IMD, que na verdade é uma sigla para Immune Deficiency, né, deficiência imune, ou seja, eu não saberia dizer que é uma especulação, provavelmente isso aqui estava associado a insetos, né, drosófila, que tinha algum tipo de deficiência imune, né, e que depois se viu estaria relacionada provavelmente a mutações, talvez no receptor esse ou algum componente da rota, tá? Mas daí o nome ficou. Então é uma rota especificamente para reconhecimento de bactérias gram-negativas, tá? Então o que a gente viu lá anteriormente aqui na aula, em drosófila e outros insetos, pelo menos, tu tem o receptor TOL, né, e o TOL7, que são receptores. O TOL é responsável para reconhecimento de fungos, bactérias gram-positivas e vírus, e o TOL7 apenas de vírus. Tá? E daí esses receptores PGRP especificamente para bactérias gram-negativas. Tá? Então, lembre, eu falei que nós vimos ver de novo o mesmo slide, então nós temos aqui o caminho, né, para diferentes moléculas provenientes de gram-negativas e bacilos, que leva daí uma sinalização, né, final aqui por essa rota IMD, né? E essa rota IMD também acaba levando, né, a questão da autofagia, né? Mas também, né, ambas, na verdade, também vão levar à ativação, como a gente viu para os receptores TOL, de uma forma geral, a ativação de genes, né, expressão de genes importantes aqui para citocinas e processo inflamatório nesses animais, tá? Naquele conceito que eu falei, um conceito amplo do entendimento de processo inflamatório.
E daí os receptores do tipo NOD ou NLR, tá? Que daí o NLR é Nod-like receptors, tá? Os receptores do tipo NOD. Que são receptores intracelulares citoplasmáticos que nós vamos encontrar, né, em plantas, e daí eles são representados nas plantas por chamadas proteínas R, que vão fazer parte dos chamados complexo R. Nós temos uma aula especificamente com o tópico de resposta imune em plantas, então nós vamos ver essas proteínas R, complexos R, e também são encontrados, então, em vertebrados, nos vertebrados e em alguns invertebrados, tá? Não se observa a sua presença em animais protostomados, tá? Então, aparentemente ausente nesses animais, tá? E esses receptores se ligam, né, na verdade, a todo tipo de substância, né? Todo tipo de substância não, substâncias provenientes a todo tipo de agente infeccioso, né? Vírus, bactérias, tanto gram-negativas como positivas, fungos, protozoários, que estejam presentes no citoplasma, tá? Que estejam presentes no citoplasma. Então, aqui tem alguns exemplos de receptores diferentes, receptores NOD, né, em diferentes organismos. Aqui é um NOD, né, tipo NOD de planta, por exemplo, está mostrado aqui, né, mas todos eles têm uma estrutura semelhante, tá? E todos eles têm, por exemplo, aqui também repetições ricas em leucina, tá? Como tem os receptores do tipo Tau, por exemplo, tá? E daí tem na sua estrutura essas regiões aqui que são importantes para a ligação em oligonucleotídeos. Por isso, esse O aqui do NOD, né, o NO do NOD, né, são, enfim, estruturas químicas que têm afinidade por oligonucleotídeos, tá? Aqui de novo, né? Então um slide, de novo não, desculpe, aqui daí um slide mostrando, né? Receptores aqui no caso receptores Tau, tipo Tau, né? Os equivalentes em plantas, aqui receptores NOD, né? Presentes no citoplasma. Só para de novo reforçar aquilo, duas coisas que eu já falei com vocês. Uma, a questão das estruturas químicas, né, de como determinadas estruturas químicas se conservam ao longo da evolução, participando, né, desses receptores. Depois nós vamos ver de receptores de reconhecimento específico em peixes agnatas, que é essa estrutura das repetições ricas em leucina, tá? Isso é uma questão. A outra é a questão da sinalização, quer dizer, todos eles levam a caminhos de sinalização para a ativação de genes, né, no núcleo dessas células, para genes que estão relacionados com a resposta imune. E que daí são dezenas de genes que vão ser ativados, tá? Se pegar, tem um trabalho que está disponível para vocês ali no Moodle, que eu chamo, que para mim é um trabalho, vamos dizer, referência. Auxilia, tu vai ver vários desses mecanismos que nós vamos estudar aqui, já estamos estudando na disciplina, são descritos ali em Drosophila para uma infecção com o vírus da dengue, tá? E daí vocês vão ver lá que tem um número, quando o vírus infecta, né? E vai ser certamente detectado por esses receptores, né? Há uma ativação de um número de centenas de genes, tá? E dentro dessas centenas, quase que uma centena de genes, de moléculas, né, sabidamente ligadas à resposta imune, tá? Então, é aquilo que eu falei, assim,
não apenas vão haver ativação de genes relacionados à resposta imune, mas também nós vamos ver uma quantidade bastante significativa, né, de genes sendo expressos para esta resposta imune. Tá? Então, aqui, né, nós temos uma figura para colocar a seguinte questão, tá? Para vocês, sob o ponto de vista, vamos dizer, de uma resposta imune, né? E qual é a dependência dela para receptores de reconhecimento de padrões moleculares de micro-organismos, tá? Aqui em A, né, uma drosófila que está, né, invadida no seu corpo externo aqui por fungo, né, que é esse banco aqui de fungo, só para representar, né, a questão da infecção aqui a que ela foi submetida. Tá? E daí em B, uma sinalização, né, está sendo colocado, né, infecções por fungos ou por leveduras ou por bactérias gram-negativas, né, como nós vimos, isso aqui leva, né, a presença desses padrões moleculares, a ativação de proteases, que são serinoproteases, que não foi comentado anteriormente, mas só, né, aqui para ilustrar, que vai clivar, então, aquele pró-Spetzel, né, liberando a molécula Spetzel, que se liga no receptor Toll, e, a partir disso, estimula, né, por exemplo, em células do corpo gorduroso, se vocês se lembrarem, né, da zoologia de invertebrados, eventualmente foi vista essa questão, pelo menos em insetos, né, de uma estrutura de um órgão chamado corpo gorduroso, e o corpo gorduroso ele é um órgão que tem relação também com a resposta imune. Tá? Então, uma das coisas que vai acontecer nessa drosófila é que em células que compõem o corpo gorduroso, porque elas vão ter o receptor Toll, né, sendo expresso na superfície, de que seja ativado, entre outras coisas, lá no núcleo, a transcrição, né, de genes para moléculas antimicrobianas, com ação antimicrobiana. Entre elas, por exemplo, peptídeos antimicrobianos, que vai ser o próximo assunto que nós vamos ver em aula, tá? Então, o corpo gorduroso vai produzir peptídeos antimicrobianos, entre outras moléculas, né? Que vai ajudar nesse combate, independentemente se é fungo, se é levedura ou se é uma bactéria gram-positiva, tá? Mas vai ficar restrito essa resposta de resposta de sistema imune inato, né? Ou resposta imune inata, tá? Diferente aqui em C e D do que nós vamos ver, por exemplo, no mamífero, tá? Ou num vertebrado gnatostomado. Então, o que nós vamos ver, né? Situações que podem ser, por exemplo, concomitantes, não exatamente concomitantes, mas sequenciais em si, ou só essa primeira situação, que é o C, né? Então, a partir de receptores do tipo Toll, infecções por fungos, bactérias, parasitas, né? Que daí entra protozoários, eumintos e vírus, né? Vão sinalizar para esses receptores, sejam eles extracelulares ou aqueles endossômicos, e isso vai ativar, né, uma rota aqui por exemplo, ativação dessa célula, que é uma célula fagocitária, porque é um macrófago, né? A ele melhorar a sua capacidade, por exemplo, né, na fagocitose, destruir internamente o micro-organismo, tá certo? Mas também o que? De produzir estas substâncias, né, antimicrobianas e antivirais aqui, né? Então está sendo colocada a questão antiviral, que aqui não foi colocado, mas poderia acontecer também, e liberação de citocinas inflamatórias, tá? Isso aqui pode ser uma resposta suficiente, né? E é uma resposta inata. Ou pode ser que né, haja uma necessidade também de uma resposta imune adaptativa, e daí isso aqui vai ser vinculado a principalmente um outro tipo de célula. Isso a gente vai ver no segundo modo, que são as células dendríticas,
tá? Que também vão ter receptor Toll, né, o extracelular aqui, né, e o endossômico, né, e que a partir dessas mesmas sinalizações, né, também produzirá citocinas inflamatórias, mas vai ter diferente do macrófago, ele vai ter uma função mais ligada à ativação de linfócitos T, chamados linfócitos T virgens, tá? Através de um processo que nós chamamos de apresentação antigênica, tá? Que nós vamos ver tudo isso no segundo módulo, tá? E essas proteínas, então, essas citocinas inflamatórias vão bloquear a ação de linfócitos T imunossupressores, né? Tem um nome específico, são linfócitos T reguladores, que poderiam estar atuando nesse momento, suprimindo uma resposta imune, porque isso aqui pode ser, por exemplo, um ambiente de trato gastrointestinal, onde tu mantens uma situação imune de tolerância aos micro-organismos, né? Até que, claro, tu possa ser infectado com um micro-organismo que seja patogênico, e daí tu tem que mudar essa perspectiva, ou seja, tu tem que suprimir esta tolerância para montar uma resposta imune para eliminar aquele agente patogênico, tá? Então veja que, independentemente se nós estamos falando de um invertebrado ou se nós estamos falando de um vertebrado que tem imunidade adaptativa, em ambos os casos, os receptores são fundamentais para o início de uma resposta imune, tá? Não quer dizer, e nós vamos ver a seguir, que seja suficiente isso aqui para, de fato, iniciar uma resposta imune, tá? Por quê? Porque, principalmente nos vertebrados aqui, talvez isso esteja vinculado também a uma identificação de dano tecidual, de uma quebra de homeostasia que aqui na drosófila talvez não seja tão importante para iniciar a resposta imune, né? Aquela noção que eu falei, aquele conceito que eu falei para vocês de que nos invertebrados o que é estranho, né? Normalmente eu vou ver, bom, é estranho a mim, eu vou atacar. Nos vertebrados que têm imunidade adaptativa, esse conceito é um pouco diferente, porque eu sei, né, eu já tenho entendimento que muitos micro-organismos são benéficos, né, ou no mínimo me ajudam a ser protegido contra os agentes infecciosos patogênicos. Então, essa questão é um pouco mais complexa aqui de regulação, tá? E que é justamente a questão dos chamados padrões moleculares associados a dano, né, o dano tecidual, tá? Então, são substâncias que vão ser produzidas, né, como proteínas induzidas pelo estresse, daí são aquelas, principalmente aquelas proteínas de choque térmico, né, que talvez vocês já tenham visto em outras disciplinas, cristais que se formam, como cristais de urato, né, a partir do ácido úrico, matriz extracelular que está sendo degradada, né, por proteases e gerando peptídeos de proteoglicanas, né, a partir dessa que compunham essa matriz. Então, em vez de eles terem uma estrutura macromolecular, né, estão sendo liberados os peptídeos, né, que formam. Componentes mitocondriais ou a própria mitocôndria, né, alterações que possam ocorrer, e com isso a produção de peptídeos formilados. Lembra, né, que a formilação é algo que ocorre em procariotos, né, e não nos eucariotos. Então, esses peptídeos formilados oriundos da mitocôndria, porque, lembrem-se, a mitocôndria tem um DNA próprio dela, né, que se manteve enfim, do endocibionte, daquelas bactérias endocibiontes que se transformaram em mitocôndria, né, mas que ainda resguardou alguma informação genética, não necessariamente original, mas compatível com um procarioto, né, e daí o peptídeo ser formilado. Isso aí vai ser identificado. Ou a própria liberação de ATP extracelular, né? O ATP é uma substância que não é para ser extracelular. Então,
altos níveis de ATP do lado de fora da célula são indicativos de dano celular, dano tecidual. E proteínas nucleares mais ainda, né? A liberação de histonas, por exemplo, ou de outras proteínas nucleares, como essa aqui, HGMB1, né? São indicativas também de rompimento de núcleo, que também identifica dano celular, tá? Então, aqui nós temos exemplos de padrões moleculares associados a dano extracelulares, né, e intracelulares, tá? Então, aqui, vamos dizer, os principais, ácido hialurônico, sulfato de heparã e fibrinogênio, aqui o HMG-B1, tá? Mas aqui tem outros, né, as proteínas de choque térmico, lactoferrina, que é uma substância importante, quelante de ferro, importante antibacteriano, isso aqui, tá? Mas, enfim, tem uma série de substâncias aqui que vão ser identificadas ou por aqueles mesmos receptores que se ligam às padrões moleculares associados a micro-organismos, né? Vejam aqui, o autor prefere o associados a patógenos, né? Que a gente já viu. Então, os receptores, vários receptores estou aqui, que então se ligam a substâncias próprias indicativas de dano celular. Aqui, outros tipos de receptores, aqui são sensores para RNA e DNA, mas que também ligam-se, né? São outros que a gente não viu aqui hoje na aula, né? O RIG1, por exemplo, que se ligam também a componentes que podem ser de origem microbiana, né, ou de origem do agente infeccioso, ou própria, e daí alguns receptores aqui que daí são específicos para substâncias próprias, daí que são só para os padrões moleculares associados a dano, tá? E daí, finalizando, justamente essa questão que é muito importante, né, principalmente quando a gente pensa nos vertebrados gnatostomados, tá? De que uma célula normal, quando ela morre, né, dentro de um contexto homeostásico, tá, por apoptose, o que acontece? Na apoptose, tu não tem, basicamente, liberação de substâncias intracelulares para o meio externo. Tá? Por quê? Porque a membrana se mantém íntegra, né? Embora isso se fragmente nos chamados corpos apoptóticos ou vesículas apoptóticas, né? Há uma manutenção, né, da integridade da membrana. Então, o material interno aqui não é liberado para o meio externo, muito pouco dele vai extravasar. E depois, esses corpos apoptóticos são fagocitados e degradados por enfagolisossomo de macrófagos. Então, isto aqui não gera uma sinalização inflamatória. Diferente da morte celular por dano, né? Ou seja, a necrose, né? Se essa célula morre por necrose porque foi rompida por um vírus que se multiplicou aqui dentro, ou por substâncias tóxicas de uma bactéria, um protozoário, ou mesmo, bom, quando tem um dano por um trauma, né? O indivíduo se envolveu num acidente, né? Então isso também leva a rompimento celular e liberação, então, daquelas substâncias, né, próprias, indicativas desse dano, tá? E daí isso aqui, né, como diz aqui, tu tem uma liberação muito robusta, né, forte dessas substâncias, e isto vai, através desses receptores, ativar principalmente macrófagos, né, a liberarem citocinas inflamatórias, pró-inflamatórias, né, para que ocorra um processo inflamatório e uma resposta imune, né? Aqui também, por exemplo, do ponto de vista de células renais, né, uma série de componentes característicos de células renais, quando há
identificação, né, de problemas, né, relacionados a dano celular, tá? Então, isso aqui é importante, né, como uma sinalização que, se há uma infecção, obviamente, conjuntamente com os receptores, os padrões moleculares para micro-organismos, faz com que esse organismo aqui entenda, né, claramente que ele tem que fazer uma resposta imune, né, que tem, claro, uma importância tanto do seu ponto de vista da eliminação do agente infeccioso, né, patogênico, como para o restabelecimento da homeostasia, né, da própria regeneração tecidual, né, o sistema imune vai ser bastante importante, vai ter um aspecto indispensável aqui de sinalização para que haja uma recuperação daquele tecido, tá? Embora antes disso tenha o próprio processo inflamatório tenha uma ação bastante robusta, né, de danos tecidual, tá? Ou seja, a inflamação ela também causa um nível de dano tecidual antes de se iniciar um processo de regeneração, tá? Mas aí, claro, vai depender da intensidade daquela reação inflamatória, tá certo? E aqui a gente, então, termina com essa aula de padrões moleculares e receptores de reconhecimento desses padrões moleculares, tá? Tudo de bom para vocês, muita saúde, cuidem-se e nos vemos na próxima aula.